Chegou a hora da sapatada. No estado de Mato Grosso não foi eleito nenhum deputado federal da esquerda. O nosso estado elegeu 4 deputados federais do PL e ainda elegeu mais 2 deputados federais que se declaram bolsonaristas. E hoje à noite nós vamos decretar o estado de calamidade financeira do município de Cuiabá. Volta aqui. Se não tem nenhum, né, ninguém do PT, não é o PT que rouba, então quem foi que roubou o dinheiro de Cuiabá? Quem foi? Cadê o dinheiro? Volta aqui. Quero dizer que recebo com muita alegria e muita satisfação o desejo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer que tu não tá sabendo nem governar Cuiabá, tu quer botar outro lá pra acabar de quebrar Cuiabá. Toma vergonha na cara, rapaz, que ele não vai ganhar não. E esse daqui também ninguém aguenta a rua, não.